Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Me acompanhem até o final desse vídeo, que ele vai estar um pouquinho mais comprido que os outros. Beleza? Beleza. Bora que bora. Primeiro eu vou modelar um pedaço de massa de biscuit no formato aí de cobra. Vou achatar ela e vou envolver aí a região da cintura dele e tal. E aí vai ser o cinturão do personagem, o cinto do personagem. Aí eu aplico, venho com a espátula para fazer uns ajustes, alinhar aí esse cinto e tal. Depois eu vou fazer uma meia lua e vou aplicar ela de cabeça para baixo aí na região do cinto, que é um detalhe que ele vai ter aí no cinto dele, como se fosse a fivela do cinto, né? Depois eu venho com a parte oposta do pincel para fazer uma concavidade, na qual eu vou estar adicionando uma bolinha de biscuit, que será os cristais que vão ficar nessas regiões douradas aí do corpo dele, né? Depois de finalizar essa parte, eu venho com mais massa de biscuit para fazer o resto do pano aí que envolve aí a região da cintura dele, e vou colocar aí por cima, né, do cinturão dele, cobrindo um pouquinho o cinto e tal, deixando só a parte central do cinto mais evidente, e o resto eu posso cobrir, não tem nenhum problema, beleza? Beleza, aí eu só vou fazendo os ajustes e tal, fazendo as mesclagens e dando um pouquinho mais de volume, e pronto. Partindo para a pintura da pele dele, o tom de pele que eu utilizei foi o tom de areia rosada, com tinta acrílica no tom de areia rosada. E aí eu só vou pintar todo o corpo dele aí, né, onde fica a pele e tal, tomando cuidado para não fazer nenhum borrão. Com tinta aquarela preta, eu vou passar uma primeira camada de pintura aí dentro da boca dele, né? E depois eu venho com tinta branca para pintar os dentes aí do personagem, beleza? Beleza. Depois eu venho com giz pastel seco no tom marrom para fazer aí o contraste aí da pele dele, né? Fazer esses sombreados dos músculos, que vai destacar a musculatura dele e alguns detalhes aí presentes no corpo dele, beleza? Beleza. Com tinta marrom, eu vou pintar aí os mamilos aí do personagem. E depois de pintar os mamilos, eu venho com tinta verde abacate para pintar as sobrancelhas dele. Em seguida, eu vou pintar aí os olhos, né? O Broly, nessa transformação, ele não tem pupilas, então só vou fazer a pintura mesmo dos olhos brancos aí do personagem. Beleza? Beleza. Tomando cuidado aí para não errar o desenho dos olhos. Ok? Novamente, com tinta aquarela preta, eu vou fazer aí os desenhos dos dentes do personagem, beleza? E dar um contraste maior nesse sorrisão simpático do Broly. Com tinta acrílica metálica no tom de dourado, eu vou pintar os braceletes do Broly. E depois de concluir a pintura dos braceletes dele, eu vou pintar também o cinto dele no mesmo tom de dourado. E depois de terminar a pintura do cinto dele, eu vou pintar também as botas dele também num tom de dourado. Com tinta acrílica vermelha, eu vou pintar esses detalhes que tem aí entre a canela e o pé dele, né? E para fazer a pintura desses cristais que estão espalhados nesses adereços do Broly, eu venho com tinta vitral num tom de azul. Vou passar mais uma camada de tinta vermelha aí por cima dessa roupa vermelha aí que tá no meio da cintura dele. Misturei um pouquinho de verde abacate com o amarelo canário para fazer aí a pintura dos cabelos dele, né? Vou fazer essa primeira parte da pintura dos cabelos. E depois de concluir essa primeira parte da pintura dos cabelos dele, eu venho com um tom de amarelo canário para pintar as pontas das mechas do cabelo dele, tá? Dar esse contraste maior. E depois de fazer a pintura de todas as mechas, eu venho com giz pastel num tom de verde escuro para poder fazer esses detalhes aí, né, no meio do cabelo dele, essa divisão aí das mechas do cabelo dele, para dar um pouco mais de contraste. Para fazer o colar do Broly, eu vou pegar um pedaço de massa de biscuit, primeiramente modelando no formato de triângulo e depois ajustando para o formato de um bumerangue. E aí eu só analiso mais ou menos onde ele vai ficar posicionado. Com a parte oposta do pincel eu faço a concavidade na qual eu vou adicionar o cristal que fica aí nesse pingente do colar. E depois eu venho com uma cobrinha de massa de biscuit para envolver o cristal. E faço 2 furos com palito de madeira, né, em cada uma das extremidades desse colar. Vou modelar uma cobrinha bem fininha de massa de biscuit, e aí vou só ajustar ela, mesclar ela bem nesse furinho aí que eu fiz. Vou envolver todo o pescoço do personagem Broly, né, vou envolver o pescoço dele até chegar lá na outra extremidade. E depois de fazer a mesclagem adequada e tal, eu vou vir com mais uns pedacinhos de massa de biscuit, mais umas cobrinhas, para fazer as cordas que estão amarrando aí o colar nesse pingente de ouro, beleza? Beleza.
E em seguida só venho com a pintura seguindo o mesmo padrão dos outros adereços de ouro, no tom de dourado, e o cristal no tom de azul com a tinta vitral. E no mais é isso, meu povo. Esse foi o vídeo. Curte, comenta e me segue para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou, tchau, até a próxima.